fosse possível, professora, falar um pouco sobre as lealdades invisíveis. Lealdades invisíveis, ok. Bom, a pergunta que me fazem é sobre lealdades invisíveis. As lealdades invisíveis fazem parte desse tanto de conteúdo sistêmico que essa terapia chamada constelação, com que ela se ocupa, com que ela lida, com aquilo que ela se ocupa, que a gente chama de constelação familiar, e que uma das verdades que essa terapia traz para nós é a possibilidade que nós temos de olharmos para muitos conteúdos, para muitos problemas, muitas questões que por vezes nós vamos lidando na nossa vida, né? Então, através das constelações, nós vamos identificando muitos conteúdos nossos, né? Por que eu ajo assim? Por que eu não faço assim? Às vezes, por que eu não durmo bem? Por que às vezes eu tenho tantas compulsões? Por que às vezes eu não consigo deixar essa dor de cabeça ir embora? Por que ainda não consigo me relacionar direito com a minha mãe? Puxa, apesar de tudo que eu já fiz, do caminho que eu sigo, parece que eu ainda não consigo me relacionar bem com meu pai. Tem algum dos meus irmãos também que parece que as coisas não fluem. Parece que eu vou muito bem aqui ou ali. Parece que eu aprendo determinadas coisas e tem alguns conteúdos que eu não consigo, não dou conta. Nossa, bordo bem como ninguém, mas de repente parece que eu não dou conta de fazer um arroz soltinho. São coisas assim que às vezes nos chamam a atenção e que para nós, enquanto trabalhadores sistêmicos, nós vamos olhar para esses conteúdos e através da luz desses próprios conteúdos, eles vão trazer para nós compreensões importantes, fundamentais, para nós entendermos por que em algumas coisas não flui para nós, porque que em outras vamos tão bem, e porque temos felicidade, temos alegria, e às vezes parece que tem um trecho lá, como se nós estivéssemos, posso dizer, enroscados. Parece que nós entramos num emaranhado, parece que puxamos uma ponta daquele novelo de lã e te puxou, ao invés de ele desenrolar, ele fez um nó. Então, às vezes, nós temos muitos emaranhados, muitos nós, que a gente precisa mesmo, e se quisermos, claro, olhar à luz da sistêmica, né? A sistêmica, esse é um termo que nos leva a que a gente possa aprofundar o que de fato ele faz conosco. Nos põe para olhar o todo, né? Consegue fazer com que a gente tenha uma consciência da raiz daquilo que nos acontece. Esse é o grande valor de nós aprendermos a pensar, a raciocinar, a entender, a compreender sistemicamente, do que a gente pegar somente um pedacinho da questão e achar que vai compreender toda a questão. Quando a sistêmica nos leva para que a gente possa olhar a raiz de todas as coisas, né? E um dos conteúdos que a constelação traz, além do amor interrompido, de todos os sintomas, não é, das infrações que nós fazemos inconscientemente, com as leis dos relacionamentos, né? Às vezes estamos fora do nosso lugar, muitas vezes estamos lá no amor interrompido com a nossa mãe e não conseguimos compreender o que nos prende, o que nos segura da gente amar a nossa mãe desmedidamente, né? Às vezes nós amamos a nossa mãe sob condição, às vezes amamos o nosso pai sob condição. Então, esse conteúdo sistêmico, ele vai abrir para nós outras janelas, para nós olharmos e compreendermos o que de fato, onde nós estamos. Sempre é esta pergunta, né? Onde que nós estamos? Para que a gente possa compreender, né? E um desses conteúdos, fora tudo isso aqui que eu trouxe, são as lealdades, né? E nós temos muitas lealdades. Todos nós, aqui a gente não salva ninguém, né? Todos nós acabamos ficando leais a alguma coisa da nossa família de origem. Ou do lado do nosso pai, ou do lado da nossa mamãe, e se não, a gente pode até ficar em lealdades, tanto com a mãe quanto com o pai. E a Ângela, quando faz a pergunta, ela bota o termo invisível. Também os nossos emaranhados, por muitas e muitas vezes,
até que a gente os compreenda, eles são vínculos mesmo inconscientes que nós temos. A lealdade invisível também é um vínculo inconsciente que eu vou fazer com alguma coisa da minha família, ou com alguém da minha família, ou com uma crença que a minha família tenha, não é? Então, nós temos muitas possibilidades de olharmos para as lealdades. A maioria de nós, uma grande parte de nós, muitas vezes ficamos leais, entramos numa lealdade invisível com a nossa mãe ou nosso pai, ou o que quer que seja, que a gente compreendeu e tomou para si como importante, e são lealdades que podem nos tirar a força, podem nos deixar fora da prosperidade, pode deixar a gente fora da abundância, ou nós ficamos leais a alguém que foi excluído do sistema, ou uma tia, avó, ou um avô, ou uma mãe que às vezes morreu no parto, né? Daquela criança, aquela criança cresce e de repente aquela mãe desaparece do sistema familiar por medo, por dor, por sofrimento, mas alguém pode se vincular nessa mulher e pode fazer até uma lealdade com ela, não é? Eu já cuidei de lealdade invisível da filha da segunda mulher, que essa primeira não era olhada, e a menina vem, ela fez uma lealdade, né, com aquela que seria a primeira mulher desse papai, não é? Sim. E a constelação mostrou muito claramente onde que a menina estava vinculada e a quem que ela era leal. Ela não conseguia ir totalmente para a mãe, tinha uma dificuldade muito grande com o pai, e o porquê da constelação foi isso, né? O que acontecia com essa menina que não tinha motivos aparentes que fazia com que essa menina não fosse para aquele pai, né? E também tivesse algumas dificuldades com a mãe. Quando a constelação mostra e nós olhamos, estava lá a menina numa lealdade muito grande com a primeira mulher do pai, que era a mãe, não é? Daquele irmãozinho que quando ela chegou naqueles tempos já tinha um gurizinho lá, não é? Então, as lealdades invisíveis é algo que pode nos manter vinculados em muitas questões e a gente não se apercebe disso, né? Por exemplo, se nós temos na família uma crença que perdura, não é, Rosana? E vira uma tradição, muitos de nós podem estar leal a essa crença. Nós vamos formar uma família atual, mas é como se nós não tivéssemos permissão de criarmos uma nova crença, novas lealdades, e às vezes nós não conseguimos nem tomar a família do nosso marido por inteiro, porque lá tem coisas muito diferentes e nós às vezes não temos permissão para tomarmos aquilo que vem de diferente daquela outra família. E quando nós olhamos isso numa constelação, a gente vai perceber a lealdade com aquele pai, com aquela mãe. Muitas vezes nós ficamos muito leais à nossa mãe, com as histórias que ela nos conta do nosso pai. Às vezes ficamos muito leais à nossa avó, porque às vezes a nossa mãe vai contar muitas coisas do nosso avô, que a mãe dela contava sobre o avô. E as lealdades, ela é tudo inconsciente, não é? A gente acaba fazendo escolhas. As lealdades invisíveis nos põem numa escolha. E a gente fica mesmo leal, a gente não vai trair essa lealdade. Então, a constelação traz a luz sobre essa invisibilidade, fala do que se trata essa lealdade, e para desconstruir essa lealdade invisível, a história conta, olha, não é bem como a sua mãe te contou. Não é bem como a sua mãe contou, e assim também, olha, mãe, não é bem como a sua avó te contou sobre o pai dela. Mas as lealdades, elas podem perdurar por gerações, Ângela, por gerações, né? Então, quando você coloca a constelação e isso vem à tona, vem à luz e você olha, então, nós podemos, então, terminar essa lealdade e podemos amar desmedidamente aquele que foi excluído e que, por esse motivo, criou-se uma lealdade comigo. Então, eu não ia para o meu pai. Agora, como eu sei do que se trata, eu deixo com a minha mãe o que é dela e eu saio dessa lealdade, porque eu tenho uma lealdade e não consigo amar o meu pai. Explicar melhor, né? Porque a minha mãe sofreu muito com ele.
Mas muitas vezes a mãe está trazendo para essa relação com meu pai aquilo que ela vivenciou lá na família dela de origem, com o papai dela e com a mamãe dela. E aquilo que a mamãe dela vivenciou com esse homem, que contou para ela e que ela trouxe isso para a relação com aquele marido. Então, quando nós olhamos para as lealdades invisíveis, nós vamos perceber que muitas delas até fazem sintomas. Quando nós olhamos e na constelação nós abrimos, tiramos esse emaranhado, a lealdade ela pode fluir, pode seguir, nós saímos dessa inconsciência, ficamos conscientes e dizemos, ok, o que aconteceu com a minha mãe e com o meu pai, isso é entre eles, meu pai e minha mãe. Eu não preciso mais ficar leal à minha mãe, porque qual que é o medo? O medo de amar o pai e estar traindo a mãe. Porque às vezes a mãe diz, eu criei você sozinha. Ela pode ter criado, sofreu, e nós sabemos mesmo de muita mãe solo, né? Mas não tem como excluir o pai daquela criança. Não tem como excluir o pai de lá. O pai está lá e vai estar sempre. Quando nós olhamos para essas lealdades, o sentimento que eu tenho, que fica para as pessoas, pelo menos para mim, quando eu saí das lealdades da minha mãe, das lealdades de alguns irmãos, né? Eu fiquei numa liberdade. Eu senti o sentimento que eu tinha de que agora eu poderia, sim, amar o meu pai tanto quanto eu amava a minha mãe. Que eu pude sair dessa lealdade com ela e amar o meu pai. Depois disso, eu não estava traindo a minha mãe. A gente vê também alienação né, quando os filhos são impedidos, como é que chama isso? Alienação parental. A gente vê muitas lealdades. Criar-se muitas lealdades, né? Rosana, algo? Sim. Acho que precisa pegar o microfone. Aqui, meu bem. Professora, conforme você foi falando, me ocorreu assim, suicídios também são lealdades invisíveis, Sim. inconsciente, claro, né? Você pode até trazer as suas percepções aí, por favor. Porque eu já trabalhei para 5 gerações onde houve suicídios. Uhum. Pode pegar o depoimento dela, cara. E aí? E é lealdade invisível, né? Porque o tataravô, o bisavô, todos morreram depois de uma guerra. Cometeram suicídio, porque lá viram muitas coisas, né? Sim. Grave. Mas a 4ª e a 5ª geração não estiveram na guerra, não viram mortes. Mas passou. Mas enquanto DNA tem essas memórias, né? Sim. A partir do Perfeito. momento que você trabalha essa conscientização de que ele não precisa fazer igual, que ele pode se liberar desse padrão que existe no sistema familiar de origem, ninguém mais comete suicídio. Pelo menos faz 6 anos que na família não aconteceu mais. E vale dizer também que quando vem de guerra, né, Rosana, nós podemos pensar que eu também já trabalhei para aqueles que sobrevivem, né, a uma grande demanda, eles se sentem num certo infortúnio com a vida, porque eles não morreram junto com os companheiros. Eles conseguiram sobreviver. Ou quando chegou o socorro, só tinha aquele tanto ainda vivos, né? E que os companheiros foram mortos, ficaram lá, né? Ou foram enterrados em valas comuns. Então ele fica nesse vínculo. É como se não conseguisse ainda ficar na vida. E pode ser, né? Porque a constelação vai mostrar, pode ser que é como se tivesse agora podendo ficar junto com aqueles que como se não merecesse ter ficado vivo, né? E isso dentro do sistema familiar, a consciência familiar ela vai entendendo isso e ela vai trazendo junto, né? Vai trazendo junto. Então alguém vai ficar leal. Eu vou ficar leal a esse meu avô e fica leal. A lealdade ela é algo importantíssimo de nós olharmos, né? Claro que também nós poderíamos aqui falar das outras lealdades que os consteladores não falam. Eu tenho já iniciado a falar e quero trazer aqui também. Mas antes disso, quero ver se tem alguma pergunta até o que eu falei aqui, se alguém precisa de esclarecer algo. Porque é um assunto bastante profundo esse, né? Isso, a lealdade invisível seria as parcerias? Isso. É justamente isso.
quando a gente fala em parcerias, né, a gente pode confundir com outras nomenclaturas ou outras aplicabilidades desse vocabulário, né? Quando a gente traz para a lealdade invisível, fica muito sistêmico mesmo, muito sistêmico, né? A lealdade, ela cega. A lealdade, ela faz uma cegueira. A pessoa não consegue mesmo. Você conta, você fala, você diz. Às vezes é preciso fazer a pessoa sentir, perceber, passar pelo processo e aí ela acorda. É bem importante isso, né? Por isso que já fala lealdade. Aqueles que são leais. Leais, por exemplo, a um norte que se dá, leais a um slogan, leais a um modo de fazer, não é? Às vezes ficam leais a uma receita, né? Ficam leais a uma receita. Deus vai mudar a receita. Não é assim, Margarida? Se mudar a receita daquela bolacha, não. Mas a Bisa fazia assim. Fica leal, não é assim. E uma peça dizendo que não vai dar certo também. Isso, não vai dar certo, tem que ser. Então, é tão interessante quando você traz à luz aí, porque talvez a Bisa fizesse daquele jeito, porque ela não tinha um processador, né? Porque ela não tinha outra oportunidade, porque ela não tinha um dourador, porque ela não tinha uma batedeira, né? É a história do peixe, não é? Não tem a história do peixe, Sim. que cortou o rabo do peixe, pois lá, por quantas gerações cortaram o rabo do peixe? Até que alguém chegou e falou, escuta, você não tem uma forma maior? Por que eu tenho que cortar o rabo do peixe para pôr para assar? Ah, não, você não precisa cortar. Não preciso? Como que eu não preciso? Ah, vou enfeitar um pouco aqui, né? Não, eu comprei uma forma que cabe um peixe grande. Verdade, verdade. Quer ver? Pega a forma, põe o peixe, coube direitinho. Que felicidade, né? Assou o peixe com o rabo do peixe. E aí serve aquele peixe inteirinho, porque alguém se incomodou. Por que tem que tirar? Sempre tem aquele que vai trazer alguma coisa, uma pergunta diferente, aquele que vai, às vezes, transgredir, o que é maravilhoso, esta lealdade. Às vezes ele não consegue, né? Às vezes alguém pode dizer, não, eu vou fazer do jeitinho que a Bisa ensinou. É para cortar o rabo? Deve ter um motivo para cortar o rabo. Né? Corta o rabo e eu não quero essa forma, eu quero aquela apertadinha. Aí a pessoa vai dizer, mas também ela pode dizer, é verdade, né? Eu posso assar o peixe. Com aquele rabo é só aumentar a forma. Ou a cabeça, né, professora, que às vezes tirar a cabeça do peixe. A história que eu sei É o rabo. Profa. Profa, Cortava o rabinho. a gente pode dizer então que existem níveis de parcerias invisíveis? Sim. Mais raso, Isso aqui mais é um módulo? profundo? Ah. Porque, por exemplo, no meu entendimento, o suicídio de tudo que já trabalhei é o mais profundo das parcerias invisíveis. Mas tem coisas mais rasas, né? Por exemplo. Tem níveis. Por exemplo. Estou devolvendo. Quando um pai trai uma mãe e essa filha faz parceria com a mãe, ela sente a dor da mãe, ela odeia os homens, ela julga os nomes. Então, acho que aí, quando você traz para a consciência dessa filha que ela pode olhar os homens com outros olhos, né? É, Então, eu penso que é mais raso. sim. São tantas parcerias invisíveis que a gente trabalha. Menos dor, né, Rosana? Porque o suicídio ele traz nele, né, uma questão de dor que é uma dor, chega a ser uma dor solene, né? É aquela dor que parece que não passa nunca, não tem explicação, e por vezes não tem explicação, nada estava acontecendo lá que pudesse justificar aquele suicídio. Às vezes, jovens, né? Eu já vi crianças, Sim. né? Crianças mesmo que cometeram suicídio, crianças muito jovens, né? Então, o suicídio sempre parece que ele encerra nele mesmo um mistério, né? Ele tem nele um mistério. Ele nos atrai, é um assunto que atrai, é um assunto que as pessoas querem saber mais. Agora, uma lealdade por uma traição, não é? Se a gente lida nas constelações diante dessa lealdade, da traição, né? Por vezes a gente vai pôr segredos. E o segredo é onde vai explicar por que o pai precisou, né,
fazer aquilo. Se não é leviandade, não é? Se não é uma leviandade, porque nós também podemos encontrar leviandades, mas também podemos encontrar leviandades na mãe que põe os filhos todos contra o pai. E às vezes coloca de uma forma leviana mesmo, né? Talvez até em exclusões parentais, né? Eu já encontrei assim casos com até uma certa crueldade, né? Por parte de mulheres e homens, porque aqui não vamos pegar só um lado não, que são sempre os dois lados, uma certa crueldade com aquele filho, com aquela menina, com aquele menino, com aquela criança, para poder ter uma certa vingança através daquela criança, né? E vai fabricar sintomas, sim. E é claro que gostaria aqui também de trazer as lealdades maravilhosas, né? Que nós podemos ter, até para dar um pouco trazer um pouco de ar fresquinho aí, né? As lealdades maravilhosas, né? Que eu tenho começado a falar sobre elas, porque, por exemplo, ser leal à honestidade da minha mãe é maravilhoso, né? Ser leal, por exemplo, ao jeito que minha mãe e meu pai faziam, né? Uma tradição maravilhosa com relação às orações, à comida, a forma da preparação de algumas coisas, sermos leais, né? Ao jeito que o nosso pai e a nossa mãe nos ensinou nas relações com os nossos irmãos, permanecer nesses valores, né? Porque a gente pode ficar leal a muitas coisas maravilhosas que na família tem, né? O jeito de lidar, a ajuda que a gente vê muitas famílias, né, que se ajudam, né, as irmãs que se ajudam umas com as outras, os irmãos, né, parece que é um por todos e todos por aquele. Então são lealdades que fabricam felicidade, lealdades que fabricam inclusive prosperidade, né? Nós sermos leais a uma crença, né, quando alguém diz, nossa, você tem um jeito de fazer que lembra muito a sua avó que pintava como ninguém, ao seu avô que era um benzedor de mão cheia. Nossa, você faz exatamente como. Então, provocar essas lealdades maravilhosas, né, com crenças ilimitadas, é maravilhoso. Então, sermos leais a alguns valores, algumas tradições que mantêm a família unida, que mantêm a família dentro da prosperidade, da abundância, né? A gente conhece famílias inteiras, né, que tem um humor. Conhece, Rosa? Uma alegria. A prosperidade, ela é feita de alegria. Sem alegria, nós não prosperamos. Sem alegria, nós não prosperamos. Alegria é a base da prosperidade. Então, se eu começo a entender também que na minha família tem muitos acontecimentos dos quais eu posso ficar leal, sabe? Encontrar lá abundância e prosperidade e fazer parceria com essa parte da minha família. Não é? Claro que é melhor, mas normal. Por isso que eu resolvi começar a falar, já venho falando um pouco dessas lealdades e das possibilidades, né, que a gente pode ficar leal, né? Então, alguém que é leal a uma avó que costurou, alguém que é leal a uma tia que fazia crochê como ninguém, né? E a pessoa diz e conta, fala, ó, igualzinho. Aí às vezes a tia até deixou algo, né? Uma almofada, uma colcha. Aquilo se torna uma alavanca, uma âncora. Uma alavanca eu prefiro do que âncora, né? Âncora às vezes até um perigo, né? Porque âncora é aquilo que segura o navio, mas se a gente souber especificar, tudo bem. Mas é uma alavanca para a gente. Então, saber, por exemplo, na família da gente que houveram festas, alegrias, batizados, casamentos, né? Ah, mas teve morte, claro, aí ninguém fica para semente, né? Teve um dia que esse mesmo pessoal se juntou e chorou por aquela avó, por aquele vô, por aquele tio. Mas quanta coisa maravilhosa que é possível manter daquele tio, daquela tia. Alguém aqui tem algum parente assim que encaixa bem dentro desse exemplo que eu estou falando? Que a gente ficou assim numa lealdade com ele, por exemplo, músicos, né? Músicos na família, aquele que tocava acordeon. É você? Sim? Violão? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, acabei de falar, ó.
teclado, contrabaixo, bateria. Compreende assim? E de onde vem da família? Aham. É uma família musical. Compreende, ó? Ela está contando para nós que possivelmente ela tenha duas famílias, né? Me parece, pela expressão. O sangue é sangue. No sangue existe algo, existe um... Eu falo que é uma proteína especial, sabe, Carol? Lá no nosso sangue tem algo tão, tão fantástico, tão maravilhoso, que ele não permite que a gente esqueça. Em algum momento, nós vamos trazer algo que na nossa família não tem. Ou então, se não for caso de adoção e biológicos, né? Às vezes um neto da gente, um sobrinho da gente, tem uma habilidade que você procura na família, naquele tanto que você conhece, você fala, a pessoa fala assim, eu não sei para quem puxou. Quando a gente vai compreendendo sistêmica, a gente muda a pergunta. Então eu sugiro que vocês façam assim, ó. Nossa, quem, de qual família? Será que é da família da minha mãe ou da família do meu pai? Ou é da família dos cônjuges, né? Se é do pai ou se é daquela mulher. Meu Deus, de quem? Qual geração será que pintava, tinha alguém que pintava assim? Qual geração será que benzia desse jeito? Qual geração será que era capaz de fazer esse trabalho manual? Vocês já viram pessoas assim, esculpindo em madeira? Uma vez fiquei sentada lá, esperando aquela obra nascer daquele tronco. Sabe, Tânia, fiquei assim, maravilhada. Sabe, bebendo um pouco daquilo tudo. Naquela ressonância, né? Ele falou assim, eu não sei, eu só sei que eu vou fazendo. Ele estava me contando algo, né? Ele tem dentro dele uma ressonância, e às vezes é secular mesmo. E de repente aquele tronco se apresenta numa obra de arte, quanto mais rústico parece que até mais bonito é, né? Então sempre é de alguém. E nós podemos vincular também a algum professor, também é possível. A gente vincular em algum professor, a gente vincular em algo que a gente aprendeu, alguém que foi extremamente importante na nossa vida, e podemos ficar leais.